que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Hello, peoples! Está começando mais uma edição do programa mais aguardado da semana, tá, Vivi? O Viva Bem Podcast está no ar com mais uma edição, com mais um convidado de honra mesmo, com muito conteúdo para agregar. Mas antes, claro, tem que dar uma boa noite para você. Já conta como é que foi a semana, tudo certo? Ô, Arthur, essa semana, olha, uma semana bem abençoada. Amém, amém. Sabe, aquela semana que te pega, você fala assim, essa semana não vai passar, mas graças a Deus eu tô aqui com muita satisfação. Olha, Vivi, eu vou discordar de você. Essa semana eu queria que passasse muito. Tá, pra chegar nesse dia. Com certeza, Arthur. Olha, é que a minha, ela passou meio apurada. Eita. Ela passou meio apurada. O que aconteceu? Tem alguma desavença? Graças a Deus. Não, Arthur, é mais questão de saúde Questão mesmo. de saúde, mas tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Hoje estamos, né? Vamos aguardar, ver o que vai acontecer, mas Deus no caminho. Deus no caminho, com certeza. Eu vim mais porque, assim, eu queria muito estar aqui com o Rui. Porque, assim, pensa... Você tá entregando aqui com o convidado de hoje? Nem parece que a gente fez 300 stories pra anunciar. Imagina, eu já tô entregando já. Tá, mas esse cara é fera. Eu queria estar muito aqui conversando, batendo esse papo com ele, imperdível, né? E vim justamente pra isso. Eu fiz até algumas anotações pra esse programa, tá, Vivi? Uma coisa que eu não estou acostumado a fazer, tá? Eu anoto tudo no celular, mas hoje eu fiz na moda antiga, né? Na moda antiga, no caderno. Na moda antiga, no caderno. Gostei, pra conversar um pouquinho com esse rapaz, que tem muito conteúdo a agregar. Com certeza. Ele enrolou nós por muito tempo, tá? Com certeza, viu? A gente tá tentando guardando marcar a presença dele, ó, faz um tempo, né? Faz um bom tempo, mas não teve como mais, né? Tava demorando muito, né, Rui? Não, estamos aqui. Estamos aqui. E quem que é esse rapaz, Vivi? O currículo dele é bem extenso, tá? Arthur. Ele mandou pra mim... Nós podíamos ficar o programa inteiro só falando do currículo dele. Com certeza. Pra você ter noção. É 2 páginas só de currículo. Só de currículo. Fora de formações. Fora de formações, tudo certinho. Então vamos apresentar formalmente o nosso convidado que está aqui conosco no Viva Bem Podcast hoje. O Rui Barbosa, Rui Galzerano Barbosa, né, como é conhecido, tem 29 anos, fala 5 idiomas, né? 5 idiomas, português fluentemente, inglês fluentemente, alemão, francês e espanhol, né? Se não estou errado. Além de ter formações em universidades prestigiadas, tá? Como Harvard e Columbia, tá? Além de outras também, como a Universidade Presbiteriana Mackenzie aqui do Brasil, né? Rui, vamos falar um pouquinho. Primeiramente, seja bem-vindo ao Viva Bem Podcast. Com esse currículo extenso. Né? Uhum. Galzerano, tem clube de tiro também, um pouquinho. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Faz então, um pouquinho de tudo. Tem um pouquinho de tudo, né? Em vez de eu falar, Vivi, eu vou perguntar pra ele. Com certeza. Conta um pouquinho da sua jornada. Da sua história pra gente. Conta um pouquinho. Conta um pouquinho pra nós. Com certeza. Então, boa noite a todos. Boa noite a todo mundo que tá assistindo. Muito obrigado aí, quem tá nos prestigiando. Vivi, como você falou que a sua semana foi difícil, vou te falar uma coisa que eu sempre penso. É assim, nós já vencemos 100% dos nossos dias ruins. Eles nunca ganham da gente. Não. Então fica tranquila que vai dar tudo certo. Não, Ele já começa soltando o código, tá? Isso, fica tranquila. A gente já venceu. Aqui, já é uma vitória. É isso aí. Então, eu fico muito feliz pelo convite. Enrolei mesmo, a agenda tava atribulada, tava lotado de coisa pra fazer. Eu sei. Assim, é um prazer estar aqui, tá? Respeito muito vocês, gosto muito do trabalho que vocês fazem. A gente conversou lá na Liga aquele dia e, fiquei muito honrado do convite, fiquei muito feliz. E acho que assim, a gente vem aqui eu acho que eu tô aprendendo todo dia, tá? Eu gosto sempre de me colocar em situações novas. Tá? E conversar com pessoas. Eu acho que toda vez que a gente troca qualquer tipo de informação, a gente aprende. É uma delícia, é muito bom. Entendeu? Eu já aprendi em todos os níveis. Tá? Eu acho que isso é uma facilidade que eu acabei desenvolvendo, né? De conseguir conversar com qualquer pessoa. Perfeito. Entendeu? E eu acho que assim, não só conversar. De se comunicar, né? Eu acho que não só conversar, cara. Ouvir. Sim. Porque às vezes a gente pega uma pessoa que a gente acha que a gente tem que falar e às vezes que a gente tem que ouvir.
Entendeu? Eu acho que toda vez que você troca qualquer tipo de informação... Agora, ali na frente, a gente tava conversando, a gente trocou, é legal, conheci uma pessoa nova, puta cara divertido, entendeu? Que a gente tava ali na frente conversando. Sim. Já trocamos, é isso, cara. É uma pessoa a mais, é uma vivência a mais, é basicamente isso. Então, eu acho que um bate-papo sempre é muito bem-vindo. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, com certeza. Que bom. Mas conta um pouquinho da sua história, Vamos Rui, lá. da onde você veio. Quem é o Rui Quem é o Galzerano? Rui Rui Galzerano, Galzerano? justamente. Vamos lá, conta Na pra sua gente. essência, Rui, conta pra nós. Conta Cara, pra nós. eu, assim, na minha essência, eu acho que o que me assim, define muito bem eu sempre gostei muito de desafio, tá? E eu tenho uma paixão muito grande, desde pequenininho, por vendas. Mas pra mim, como é que eu enxergo venda? Então, por exemplo, se perguntar pra mim, pra eu definir pra você o que é uma venda, eu acho que é assim, ó. Eu ter conhecimento suficiente sobre aquilo que eu tô falando, para que você se sinta inteligente para escolher aquilo que eu te mostro, tá? Isso para mim é vender, tá? Eu acho que existe um estigma muito errado do vendedor, né? Que é o malandro, que é o esperto, que é o cara que fala bem. Isso é uma frase que eu martelo, falei na liga, vou falar aqui de novo. Quem fala bem é locutor. Vendedor escuta. Vendedor não fala. Quem fala bem é locutor. Verdade. Tá? Um bom vendedor, ele fala pouco, pergunta muito e escuta mais ainda. Ele tem uma escuta muito ativa, né? Exatamente. Até porque a venda ela não começa no ouvido. A venda não começa na boca, ela começa no ouvido. Um vendedor tem que começar escutando, não falando. Não falando. Locutor que fala. A gente faz geralmente perguntas para ouvir o que o cliente tem para falar, para que eu possa entender o que o cliente está precisando. Entendeu? Para, obviamente, quebrar esse estigma. Então, eu sou uma pessoa que, primeiro, eu gosto muito de falar. Então, foi o primeiro desafio. Eu tive que aprender a ouvir. Sim. Entendeu? Então, meu primeiro desafio para me tornar... Isso. Super desafio. O primeiro desafio como vendedor foi o seguinte. Pô, Eu precisa tenho que aprender. começar a ouvir. Verdade. Porque se deixar, eu falo até com a parede. Entendeu? Tem um amigo meu que fala, cara, se você largar você e sua sombra, eu volto e você tá conversando com a sua sombra. Entendeu? Então, assim, foi o primeiro desafio foi aprender a Ui, ó, ouvir. eu confesso que somos dois, viu? Não, é Três, né? Olha, eu fui até para a área correta, né? Eu fui para uma área da comunicação, justamente porque, assim, onde eu me encontrei. Porque, assim, a maior parte dos profissionais dessa área são falantes. Com da minha certeza. área. Fonoaudiologia, uma área pessoal muito falante. Mesmo as mulheres falantes são as fonoaudiólogas. Então, eu fui para uma área de comunicação muito boa. E quando você vai E pra uma casou área junto com o podcast casou junto com o também, né? podcast. Ah, deu tudo Quem certo, pode é isso falar, aí. tá tudo ótimo. É nosso propósito, né, Com Vivi? certeza. Mas é exatamente isso que eu falo. Então, assim, eu sempre me encantei muito com isso. Tá? Primeiro foi, assim, a oratória, para mim, sempre foi uma coisa que eu sempre me brilhou os olhos, sabe? Sempre gostei de falar. Meu pai é um cara que foi professor por muito tempo. Meu pai também fez muitas palestras. Meu pai faz um trabalho muito bom. Meu pai tem uma oratória, assim, perfeita. Que Entendeu? ótimo. Então, eu sempre via isso nele. Era uma coisa que eu admirava. Eu falava, pô... Eu via Espelho. isso, e toda vez que eu via alguém num lugar, tipo assim, num palco sendo ouvido, tudo, era uma coisa que eu olhava e falava, pô, isso aqui é legal. Eu quero isso pra mim. Pô, isso é legal. Mas é isso bom. desde criança, desde você moleque, diz. desde moleque. Desde molequinho. Rapaz. Eu até eu fui na 8ª série, eu fui o orador da turma, entendeu? Olha, Então, bacana. então, assim, eu sempre gostei muito. que bom. Então, assim, e aí, quando eu fui crescendo, foi exatamente aí que eu comecei a canalizar essa vamos dizer assim, né? Essa habilidade que eu Sim. tinha. Exatamente para começar a gerar frutos, né? Então, assim, sempre gostei muito de falar, sempre fui muito bom de criar rapport, sempre fui muito bom de fazer network, de fazer conexões, de uma conhecer... coisa que, inclusive, daqui a pouquinho a gente vai explicar Com mais certeza. Um pouco sobre mais. rapport, Pra quem não sobre sabe o que é comunicação. rapport, porque eu confesso que é algo novo. Sim, sim. É algo novo pra algo novo Vivi. pra Então, mim. nós temos É muito dupla interessante. missão aqui, Rui. Com certeza, eu tô pronto. Ensinar os telespectadores e a Vivi o que é Também. rapport. E Com pra mim certeza. também, porque sempre bom, né? sempre tem algo pra complementar, né? Com certeza. E assim, como você está falando de vendas, e daqui a pouco a gente vai entrar também no assunto de treinamento, de gestão de pessoas, eu acredito que essa técnica, né, esse termo, ele é muito, muito, muito utilizado, como que eu posso dizer, pelas pessoas sem saberem que elas estão utilizando, Com certeza. né? Então, é uma coisa que as pessoas podem ficar cientes para melhorar a sua qualidade de vida, né, Rui? Com Mas certeza. continua falando, daqui a pouquinho a gente entra nesse assunto. É exatamente isso. Acho que assim, às vezes a gente começa a fazer algo e a gente não presta atenção no Sim. que aquilo, quais são os procedimentos que eu posso criar, as ferramentas, tá? E assim, eu sempre fui muito questionador. Sempre Que fui, ótimo. eu era a criança do porquê.
sabe? Eu era criança... famoso curioso. Exatamente. Eu sempre fui muito questionador. Então, assim, quando eu fui crescendo... Aquela criança que É que você tá muito longe, senão eu ia pegar na sua mão agora, cara. Aquela criança que os pais têm medo. Mas eu sou Vai tão curioso, que eu sou taxado como chato de perguntar tanto o porquê Sim. das coisas. Mas Exatamente. Mas essas são os melhores. As melhores pessoas são as curiosas. Exatamente. verdade. As melhores pessoas são as curiosas. E aí é o que eu falo, né? Elas Você... descobrem. Aí uma coisa que eu aprendi, assim, que eu sempre falo, né? Você começa a aprender não só que... Por exemplo, eu gostava de perguntar. Mas aí você começa a aprender o seguinte. O que perguntar? Sim. Entendeu? Para que você tenha a informação que você precisa. Tá? É aquela velha passagem que eu acho maravilhosa, né? Do livro da Alice. Ela pergunta pro gato o seguinte. Ela fala, não sei para onde eu vou. Ele olha para ele e fala, então pega qualquer caminho. Entendeu? Então é isso. Pra Então, quem assim, não não adianta sabe perguntar onde- se você não sabe o que você quer saber. Pra quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Exatamente, eu não sei para onde eu vou, então pega qualquer caminho. caminho serve. Então você começa a entender o seguinte, putz, o que eu vou perguntar? E isso isso vai virando uma ferramenta muito poderosa. Porque a gente estava conversando antes de começar O exatamente poder do isso. porquê. Exatamente, é o poder do porquê. Entendeu? Por quê? Porque quando você chega nisso e você começa a entender o que você vai perguntar, porque aquela informação que vai ser recebida, ela vai gerar uma nova estratégia, ou ela vai gerar um conhecimento que você vai usar para algo, muda o porquê. Você faz uma pergunta que é, por exemplo, vamos falar rapidinho. São as perguntas, umas coisas, eu uso muito isso quando eu vendo, tá? Perguntas abertas e perguntas fechadas, tá? Você entende que existem sempre dois tipos de pergunta. Sim. A pergunta aberta é aquela a qual eu não sei a resposta. Sim. Entendeu? Ou seja, eu posso perguntar pra você o seguinte, você mora em casa ou apartamento? É uma pergunta aberta. Entendeu? Você pode virar pra mim e falar assim, eu moro em casa. Legal. Aí eu viro, exatamente. Eu posso montar uma estratégia com perguntas fechadas para que eu conduza você para as respostas que eu quero que você dê. Entendeu? E aí você pode usar perguntas para que você obtenha informações para que você ofereça algo, ou você pode, numa troca, num networking, entender o seguinte, quem são essas pessoas, quais as posições que ela tem, para que eu, com as perguntas corretas, consiga entrar, caso eu tenha interesse nesse círculo. Sim, Ou caso eu obtenha, que foi exatamente o que a gente estava falando antes de A gente começar. estava conversando. Exatamente o que a gente É a bom síndrome aqui. do Batman com preparo. Exatamente. Foi exatamente o que ele falou. Tava bom. Ele brincou comigo e falou, cara, pô, a gente conheceu uma pessoa no mesmo dia, e no mesmo dia você conseguiu isso, por que você conseguiu? Eu falei, então, porque eu soube fazer as perguntas certas para ela. Exatamente. Por quê? Porque na hora que você chega, geralmente tem É aquelas uma pessoa perguntas... bem famosa, tá? Entendeu? São perguntas padrões. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Quando eu trabalhei muito tempo como representante, tá? Então eu viajava bastante. Você trabalhou de representante geral de vendas da Gauzeira. Eu era um né? representante, comecei como representante, normal. Sim, Tinha uma sim. região designada. Certo. Tá? Então eu tinha uma lista de clientes. E essa foi o primeiro contato que você teve com o mundo das vendas ou não? Não. Isso foi bem... Bem isso- antes. Não, isso foi bem depois. Foi bem depois? O meu primeiro contato com o mundo Eu falei, de pô, vendas... primeira vez ele já é representante geral? Como é que é essa história aí? Não, foi uma oportunidade que eu tive, mas o primeiro contato que eu tive com vendas, que eu tive que me fazer, assim, primeiro ter credibilidade. Sim. Porque eu acho que isso é uma função de um vendedor. Com Você certeza. precisa ser... Por isso que eu falo, todo vendedor, a primeira coisa que ele precisa dominar é o produto que ele vende. É o primeiro passo. Você Conhecer quer ser... cada detalhe. Com certeza. Você tem que entender aquilo, porque você... Como é que você vai fazer? Porque se eu acredito que a venda é eu fazer você se sentir inteligente o suficiente para escolher aquilo que eu te mostro, Sim. como é que eu vou fazer você se sentir inteligente se eu não domino aquilo que eu estou vendendo? Estou vendendo. Se eu não pareço inteligente. Exatamente. Pô, eu preciso entender o que é aquilo. Muitas vezes a venda ela aparece para uma pessoa simples, como um recurso de trabalho para ela. Vamos supor, ela precisa trabalhar e aparece algo como a venda para ela. Que foi o que aconteceu comigo quando eu era muito jovem. É que tem A venda muito preconceito hoje com Você vendas, vai pegar né? e muitas vezes assim, olha, apareceu, eu peguei, mas eu não tenho muito recurso. Exato. E depois que você vai se adentrando e buscando os recursos É que as pra pessoas trabalhar. hoje, como eu Isso. falei da síndrome da venda, é que muitas pessoas hoje elas taxam um vendedor como uma pessoa simples, como uma pessoa que é o pior cargo da empresa. Quando a mãe chega na empresa de alguém, cara, você é empresário e tal, arruma um trabalho pro meu filho, pode ser Você até de vendedor. Cara, Isso me quebra. quando Isso você me quebra. entende Nossa, um isso me conceito quebra. de um vendedor, Isso acaba comigo. Nossa, o vendedor eu é escuto o essa- único cargo que pode ganhar mais que o dono. Exatamente. E é o mais importante. E é o mais importante. Sem venda não existe empresa, não existe processo, não existe isso. nada. Acho que assim, ó, quando eu falo mais importante, óbvio que eu não estou diminuindo outras partes. Mas o que eu falo assim, ó, pra mim,
Tudo aquilo que a gente vê, que a gente sente, tá? E que a gente escuta, foi vendido por alguém. Então a venda, ela está presente em todos os momentos do meu dia. Sim. Tá? Não é só E de eu- vender um produto, né? Exatamente. Não. E eu falo pra você o seguinte, eu tenho uma frase, todo mundo nasce vendedor. A gente para de treinar. E a gente não quer aceitar. Exatamente, mas todo mundo é vendedor. Exatamente. Vamos dizer o seguinte, um exemplo que eu sempre uso. Eu falo assim, ó, imagina, eu vou sair com os meus amigos, beleza? Aí eu quero ir para um restaurante específico. Eu vou falar 3 opções para eles. Qual das 3 opções eu vou colocar mais benefícios? Na Quais qual eu das quero 3 ir. opções eu vou colocar o quê? Mais situações, mais assim... Que eu gostaria de estar. Isso, Vamos que dar um eu vou exemplo. lá. Você tem 3 opções, vai. Comida italiana, uma hamburgueria e, vamos lá, vai uma pizzaria. Uma comida japonesa. Uma comida japonesa. também, Qual que você gosta mais? Exatamente. Comida japonesa. O que eu vou falar? Eu vou falar da comida, eu vou falar do ambiente, Certo. eu vou falar da sensação, porque se eu entendo que comer é algo sinestésico, É uma é algo de sensação. desejo, você consegue vender isso. Quando você vende algo sinestésico, quando você vende a sensação. Você Para uma pessoa que projeta. tem esse como que eu E posso hoje- dizer? Esse sentido Exatamente. mais aguçado, né, do que outros. Com Porque certeza. restaurantes vendem produtos, né, com valores específicos e outros com valores muito abaixo. Por Isso. causa da sensação que ele causa. Exatamente. Qual a sensação que ele quer causar sim. naquele cliente? É porque é o seguinte, ó. Como eu sempre falo, uma coisa que eu sempre... Quando eu vou montar uma nova estratégia, quando eu vou entender um produto novo, ou eu tenho algum desafio, eu preciso montar algo, eu sempre lembro de algo que eu sempre vou partir desse pensamento. Então, para mim, para uma venda acontecer, eu sempre preciso de 3 pontos. Tá? Então, para uma pessoa entrar dentro de uma loja, de um serviço, qualquer coisa, ele sempre precisa de 3 Pessoal pontos. de casa, presta atenção nesse MBA de vendas, tá? porque Daqui a hoje- pouquinho a gente hoje- vai olhar os comentários. hoje tá. Mas presta atenção nesse MBA de vendas. Manda, Rui. Então é assim, ó, eu enxergo o seguinte, para mim a venda ela é um triângulo, tá? Eu sempre falei isso. A venda ela é um triângulo. Por quê? Eu tenho 3 pontos que para que ela aconteça, eu preciso que eles existam. Maravilha. Para uma pessoa comprar, ela precisa de, primeiro ponto, dinheiro ou crédito, correto? Maravilha. Certo. Ninguém compra nada sem dinheiro ou Então, crédito. Exatamente. Então Ok. existem estratégias comerciais para que eu deixe mais suscetível ou mais confortável Certo. algo que o cliente vai precisar usar o dinheiro ou o crédito dele. O crédito dele. Beleza. Segundo ponto. Para toda venda acontecer, eu preciso de desejo ou necessidade. Certo. Tá? Então existe aqueles A produtos... venda, você diz, e muitas outras pessoas falam que a venda, na verdade, ela foi feita para solucionar alguns problemas. Exatamente. Então, sem esse problema Eu existir, sempre falei, eu não tem vendo como aspirina, você não vender. dor de cabeça. Exatamente. Todos os meus produtos são aspirinas, não dor de solução. cabeça. A solução. Exatamente. Mas tudo aquilo que eu compro, sempre por 2 razões. Ou eu desejo aquilo, ou eu necessito daquilo. É sempre uma necessidade ou um desejo que eu estou atendendo quando eu compro algo. Ninguém compra sem essas 2 razões. Não Maravilha. existe a pessoa Não que existe. compra sem essa razão. Ou é né? desejo ou necessidade. Certo. Sempre assim. Certo. Por isso que dentro disso você pode até enxergar o seguinte: sempre existe aqueles produtos de solução e produtos de opção. Entendeu? Então, por exemplo, dentro do mercado, arroz, feijão, solução. Um condimento, opção. Opção. Entendeu? Dentro Certo. do meu universo, que eu trabalhava com artigos de bebê. Um carrinho, uma banheira, um bebê conforto, solução. Um andador, um canguru, opção. Então, Certo. você também tem que entender o seguinte: aonde que o meu produto está posicionado, qual que é o tipo de produto que eu tenho, para qual o tipo de estratégia que eu vou aplicar. Uma estratégia de um produto de solução é completamente diferente de um produto de opção. Entendeu? E outra coisa, qual o posicionamento que eu tenho desse produto quando eu falo de desejo e necessidade? Ele é um produto mais, menos, mais ou menos mais. Você tem que sempre enxergar isso. Como assim você disse? Maravilha. O produto mais. Eu pago mais e eu levo mais. Artigos de luxo. Certo. Artigos Ok. de luxo. Ok. Eu quero um relógio, mas eu quero um Rolex. Um Patek Philippe, por exemplo. Isso, Ok, eu quero um vai. Hublot. Eu vou pagar mais, mas eu estou levando mais. Eu estou levando uma obra de arte. Ele é um Certo. relógio suíço. É o mais. Você está levando um ingresso para qualquer sala. Exatamente. Ok. Exatamente, certo. é isso. Entendi. Maravilha. O que é um produto menos? Eu pago menos e eu aceito levar menos. Vou dar um exemplo. Todo mundo lembra da Varig. A Varig era super pomposa, super luxuosa. Quem que tomou o lugar da Varig? A Azul. O que é Azul? Eu aceito pagar menos na passagem, porque eu quero só uma ponte aérea. Sim. E eu também aceito um aviãozinho menor ganhar uma jujuba. Entendeu? Tá tudo ok. Ok. Eu quero ir pro Rio de Janeiro gastando R$400.
Eu quero ir para Goiânia e gastar 230. Tá tudo bem. Menos. Eu aceito pagar menos e receber menos, não tem problema. E o que acontece? Eu entendi que o produto meu é esse, a Azul entende que esse produto é dela, é assim, e ela trabalha tudo em cima disso. É posicionamento de mercado, Exatamente. né? É você entender a âncora do seu negócio. Que é um trabalho que eu sempre faço com bastante empresas. Você às vezes não sabe, entendeu? Mas para terminar, o produto mais menos é aquele. Você paga mais e leva menos. É o mais difícil de você entender e é o mais difícil de você trabalhar. Mas vou dar um exemplo. Imagina, Vivi, você gostaria de ir para Gramado? Sim. Legal. Eu tenho duas opções. Você paga R$2.000 e fica 15 dias, só que você vai em agosto. Ou você paga R$5.000, você fica 5 dias, mas você vê o Natal Luz. Entendeu? 5 dias, É esse o ponto. Você está pagando mais, você leva menos. Mas está ok, porque tem um porquê. É um porquê. Você vai gastar mais e vai ficar menos tempo em Gramado, mas você vai aproveitar o Natal Luz. Tem um motivo, Porque o motivo, né? Exatamente. Motivo. foco. Maravilha. É uma coisa que... Desculpa até te cortar, Rui, mas tem aquela famosa cena, né, do Lobo de Wall Street, me Exatamente. venda essa caneta. Só que um erro que eu consigo apontar lá, trabalhando algum tempo com o vendedor, é que se você já possui essa caneta, não tem como eu te vender essa. Porque se eu pedir pra você, anota o seu nome nesse papel, você vai pegar a sua caneta do bolso e vai anotar, você não vai precisar da Exatamente. minha. Então, essa questão de posicionamento de mercado, o cliente... Aliás, o empreendedor, ele entender qual é o nicho dele, para quem que ele está vendendo aquele produto, quem que precisa daquele produto, qual que é a necessidade. Sim. Né? Uma pergunta muito boa para fazer, mas só para finalizar. Aí eu tenho um produto que, maioria são, eu pago menos e levo mais, que é o custo-benefício. Sim, Boa perfeito. escolha inteligente. Então, maravilha. Então, eu tenho sempre esses 4 tipos. Perfeito. Aí, o que acontece? Falta o último ponto do meu triângulo. Tá? Então, eu tenho desejo e necessidade numa ponta, Ok. dinheiro e crédito na outra ponta. Perfeito. Maravilha. Então, se eu tenho desejo, eu tenho desejo ou a necessidade, eu tenho o dinheiro e o crédito, eu compro? Não necessariamente. Imagina que você precisa comprar um tênis, entendeu? Você tem o dinheiro e o crédito, você tem a necessidade do tênis, mas tá quente, ou tá chovendo, você não tá confortável, sua semana foi corrida, você não tá se sentindo bem, talvez você não vá. O que faltou para você? Motivação. Ok. A única pessoa que compra é aquela pessoa que está motivada. Então, um bom vendedor sempre sabe que o ponto crucial que ele tem que atacar em toda a estratégia de venda é motivar o meu cliente a comprar aquilo que eu estou mostrando na minha mão naquele momento. Oba, muito obrigado. Entendeu? Então, é assim que eu entendo. Mas assim, Rui, tem essa... Como que eu posso dizer? Essa questão, né? De, tipo, produto bom vende por si só. Você acredita que isso é uma mentira? Não é mentira. Porque assim, ó, vamos dizer o seguinte. O que define um produto bom? Qualidade do Depende. produto, a construção, para que ele vai ser utilizado. Tem tudo isso, né? Depende. Depende. Um bom produto depende. Depende do quê? Da sua De quem necessidade. determina o valor. Quem que determina o valor? Quem compra. Então, quando eu faço algo e o meu cliente está comprando e está falando que é bom, eu acertei. Porque quem determina o valor é quem compra, não é quem faz. Então, quem vai ditar se o produto é bom é quem está comprando. Você pode ter acertado, legal. O que eu acertei? As 3 arestas. Eu tenho um benefício que me motiva, eu tenho um preço bom. E ele me atende uma necessidade ou ele me faz um desejo interessante. Certo. Se você bateu nesses 3 pontos, só com o produto, estratégia de marketing que você fez, perfeito. Não estou falando que é só o vendedor que vai motivar o cliente. O marketing vai motivar, entendeu? A forma que eu vou expor vai motivar, Sim, entendeu? sim, Então assim, perfeito. mas eu sempre tenho que entender o seguinte. Se esta pessoa não estiver motivada, ela não vai comprar, tá? Então, vamos falar de loja física. 3 motivadores dentro de uma loja física. O espaço, a equipe e os produtos, tá? Isso falando na estrutura da empresa, no caso. Não, numa Ou do loja cliente. física. Ok, Uma loja de centro. Certo, ok. Então sempre são 3 motivadores. Então eu entro, o lugar tá organizado, o lugar tá arrumado, tá bonito, tá em ordem. Legal. Motivador. Um ponto negativo, um ponto positivo. Exatamente, aliás. me motiva, tá? Porque o que acontece? Quanto maior minha motivação, maior minha intenção de compra. Sim. Vou dar um perfeito. exemplo simples. Imagina, vamos dizer, ó, semana que vem, ou não, acho que começa amanhã, inclusive, tem o rodeio lá de Americana. Perfeito. Beleza, eu vou comprar uma roupa, tá? Eu tô motivado, tá? Eu tô motivado para comprar uma roupa, eu tenho necessidade de comprar uma roupa e eu tenho dinheiro e crédito. Maravilha. Então, eu estou comprando aquilo com motivação. Aí eu vejo uma bota, eu vejo um cinto, eu vejo uma calça. Aí do nada o meu vendedor vira pra mim e fala assim, ó. Nossa, você viu? Vai chover o final de semana inteiro.
que acontece automaticamente? O que vai mudar? Meu desejo, minha necessidade? Não. Não. O meu dinheiro e crédito? Não. Minha motivação. Pode ser que automaticamente, nesse momento, eu repense aquilo que eu estou comprando, porque a minha motivação mudou? Pode ser. Mas Então, aí eu você posso- consegue analisar outras opções também? Às Não, vezes mas você ia pensa- comprar um sapato, agora você quer comprar uma bota. Beleza. Por conta da lama? Mas pensa o seguinte... Ou não? Sim. Mas e se chover muito e eu nem for na festa? Sim. No momento Entendi. que eu faço o meu cliente começar a se questionar, eu estou perdendo ele. Sim. Porque ele está ok. questionando o porquê que ele está fazendo aquilo. E aí a motivação dele pode diminuir e ele pode comprar menos. Então, ao invés de eu levar 5 itens, eu levo 3. É basicamente isso. Entendeu? Então, se você entender que eu sempre preciso mantê-lo motivado, o que eu vou fazer? Sempre vou usar argumentos positivos. Sim. Você tira mais o seu ticket médio, né? Você Exatamente. diz. Situações confortáveis. Isso me lembrou muito a história daquele vendedor, né? Que o pessoal coloca nas redes Daqui a sociais. pouquinho nós vamos ler, Que- pessoal. Calma aí. que fez uma venda só. Quando o patrão dele chegou, eu fiz uma venda. Mas uma venda de quanto? Aí o cara fala assim, eu fiz uma venda de 2 milhões. Mas o que tanto você vendeu? Eu vendi, não sei se você já viu essa historinha. Eu vendi para uma pessoa que ela entrou, ela queria um anzol. Aí ele vai desenrolando todo o andar da história. E É realmente isso. é uma venda por motivação. Porque ele pergunta, mas o que você perguntou pra ele? Aí ele é um cara que ele tava num dia de chuva, ele foi comprar algo pra esposa. Isso me lembra muito o que você Mas falou. é isso. Mas, ô Rui, Gente, eu É tenho uma estratégia. dúvida. Você tem que sempre Estratégia. motivar. Porque o que acontece? Experiências positivas, a gente repete. Experiências negativas, a gente repele. Então, se eu tenho uma experiência negativa, o que acontece? Eu me desmotivo a repeti-la. Eu não vou repetir. Eu estou desmotivado a repetir ela. Entendeu? Então, é basicamente isso. Você sempre vai montar estratégias funcionais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo rápido. Vamos lá. Imagina, por exemplo, eu viro pra você e falo que eu tenho uma almofada do carrinho de bebê que ela é removível e lavável. Opa, Tá. Ok, legal. Eu vou argumentar ela como? Ponto positivo. Isso. Eu vou falar pra você o seguinte. Imagina, eu vou te dar 2 situações. A primeira, o seu bebezinho pode comer uma salada de frutas, cair e fica fácil de você limpar. Legal? pra uma mãe. Isso. Nossa. E se eu virar pra você e falar assim, que você Uau. tem que lembrar que às vezes a criança tem náusea e ela vomita. Você concorda que isso é uma coisa que você fala... É desconfortável. Sim. Putz. Você automaticamente começa a pensar no negócio. Então, assim, por que eu não vou criar sempre uma situação Mas positiva muito para que eu mantenha o meu cliente motivado, Sim. para que ele sempre fique num bom humor, numa boa situação, numa situação agradável? Para quê? Para que nada desmotive ele a parar de comprar. Mas como adaptar esse modelo de negócio, no caso, esse modelo de vendas, aliás? Porque assim, a necessidade e a motivação, ela precisa existir para ser concretizada a venda. Mas muitas das pessoas, elas não sabem que ela possui aquela motivação, aquela necessidade. Como transformar o cliente em um potencial comprador? E aí você gosta de dar até alguns exemplos. É aí que o vendedor entra. É aí que o vendedor entra. Exatamente aí. Ok, Que ok. bom que tem essa necessidade. Por quê? Porque eu, como vendedor que conheço o meu produto, vou mostrar pra você. Porque sabe qual que é a regra do jogo? O seu cliente não sabe o que ele quer até você mostrar pra ele o que ele pode querer. Essa é a regra do jogo. O bom vendedor que entende isso, ele é veiaco, ele sabe tudo. O cara é bom. Entendeu? Eu sempre falo assim, o meu cliente, ele não sabe o que ele quer. Até eu mostrar pra ele o que ele pode querer. Porque automaticamente, eu com uma boa estratégia de venda, viro o seu ponto de referência. Então, toda vez que ele pensar naquele produto, ele vai lembrar do meu nome. Só. O bom vendedor é aquele que se alia ao produto no nome. Entendeu? Então, é o Rui de tal lugar. Fulano, Entendeu? aquela Porque tal, acho que eu comprei tenho que tal montar uma coisa. estratégia para ser o ponto de referência. Realmente. Eu tenho que dominar o produto, ou a forma que eu vou te atender, Sim. ou a forma que eu vou poder te solucionar os problemas, entender o que aquilo vai trazer de benefício para você, tá? Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, eu nunca, vamos dizer assim, se eu for vender um carrinho de bebê, eu for vender uma banheira, eu vou vender um carro, eu não vou vender o carro, eu vou vender o que vai com o carro. A experiência? Tudo. Eu vou vender pra ele que... Eu vou virar pra ele e falar assim... É ruim ficar sem bateria no celular, né? É horrível. O bom é que o carro que você tá comprando... Eu tenho um carregador de indução. Carregador de indução que coloca ele ali. Isso. Então, eu sempre tô solucionando algo. Aí, maravilha. Você imagina que se eu mostrar pra ele que eu tenho um carro com um carregador de indução... Automaticamente, quando ele for ver o próximo carro, qual que vai ser a primeira coisa que talvez ele procure? Um carregador de indução. Carregador de Porque indução. o meu cliente não sabe o que ele quer, até eu mostrar para ele o que ele pode querer. E aí eu entendo o seguinte, que toda vez que eu monto uma estratégia de venda, eu sempre tenho 2 tipos de benefícios. Os específicos e os genéricos. Os benefícios genéricos são aqueles que eu uso para construção do meu bolo. Tá? Eu falo assim, você vai comprar um carro porque ele tem seta? Não. Não é um fator de escolha.
Mas você compra se não tiver? De primeiro, não. Opa! Não. Então aquilo precisa existir. É um benefício genérico, que não é o fator da minha escolha, mas ele é necessário para fazer o posicionamento do produto. Certo. Eu uso a seta como exemplo porque não tem como a gente esquecer. Entendeu? Mas vamos dizer o seguinte... Primeira, só esquece, Exatamente. brincadeira. Mas... Entendeu? Então, assim, por que eu uso? Porque, assim, ó, isso é um benefício genérico. Ele é um benefício de posicionamento do meu produto. Com certeza. Legal. Aí eu entendo o seguinte, o que eu faço? Eu começo a entendo o meu produto ou meu serviço e começo a entender quais são os meus benefícios específicos que automaticamente vão me gerar comparação, porque o nosso cérebro vive de comparação. Sim, certeza. perfeito. Entendeu? Aí eu vou montar uma estratégia que eu vou primeiro posicionar genericamente meu produto, já entendendo se ele é mais, menos, mais ou mais, menos. Certo. Entendendo o quê? Que eu vou, na hora que eu montar essa estratégia do meu produto, eu vou fazer o meu bolo com os genéricos e eu vou colocar a minha cereja, que é o quê? O meu benefício específico, que automaticamente me vira modo de comparação. Entendeu? Porque isso me diferencia dos outros. Entendeu? E isso que eu pode... quero chegar. Isso pode... Só um instantinho, Arthur. Pode... Porque assim, as pessoas, elas compram para se tornarem especiais. Sim, perfeito. Para se sentirem especiais, né? Um Mo. argumento é aquele que o cara compra e depois ele sai repetindo. E ele se sente Isso. a pessoa Eu mais comprei importante. inteligente. Nossa, Ele se sente por- inteligente. Inteligente. Lembra que eu falei pra você? O que eu acho que a venda é? Eu fazer você se sentir inteligente o suficiente para escolher aquilo que eu te mostro. Ô, Rui, falando sobre isso ainda, Vai lá, sobre Arthur. vendas e sobre treinamento, como passar essa visão de vendas para sua equipe? Como motivar a sua equipe a fazer desse jeito, a seguir o processo da empresa? Entrando um pouquinho mais na parte de treinamentos agora. Com certeza. Antes de a gente falar de um rapport, alguma coisa. Isso. E vendo, Rui, a questão atual que nós estamos hoje, porque hoje em dia o nosso mercado atual, nós estamos com dificuldade de encontrar pessoas para trabalho. Com certeza. Sim, perfeito. É o Então, grande assim, desafio. É o né? grande desafio hoje, encontrar As pessoas querem um emprego, mas não querem mas trabalhar. elas não querem trabalhar. Exatamente. E eu vejo, assim, muitos comércios, muitas lojas, muitos lugares, que muitas vezes você vê, putz, como aquele lugar tem um produto maravilhoso, tem um lugar bacana... Perfeito. E não acontece. Exatamente. E você vê aquele lugar fechando e eu me decepciono muito. Eu falo assim, gente, o que faltou ali? Você vê tudo isso, Rui, numa questão de estratégia de venda? Com certeza. Faltou alguma coisa ali? Faltou, com certeza. Então, primeiro de tudo, tá? Falo pra vocês Vamos lá. e falo pra todo mundo que tá nos Treinamento. assistindo. Venda tem que dar prazer e dinheiro, tá? Tem que dar prazer e dinheiro, tá? Então, eu sempre falei isso, tá? Todo mundo fala assim, mas tudo não é dinheiro. Eu falo, mas tudo precisa de dinheiro, tá? Então, é assim, ó. Primeiro, compra você com quer dinheiro. motivar o teu vendedor, você tem que ter satisfação, mas tem que dar dinheiro. Então, por isso que existe comissionamento de vendedor, tá? Porque o vendedor, ele é motivado não só pelo dinheiro, é pelo prazer de vender e o dinheiro. No mundo que a gente vive hoje, você quer engajar, você tem que dar as ferramentas Necessárias, né? e o bônus. Você tem que dar o porquê que ele está fazendo aquilo, para que ele entenda, mas você também tem que dar para ele a razão do que ele fez aquilo. Então, esse é o certo, tá? Então, assim, ó, não vou vir aqui, e eu sou bem prático, sempre fui assim, todos os treinamentos que eu fiz até hoje, sempre de forma prática, sempre sou muito sincero, tá? Então, assim, você quer engajar? Primeiro, uma pergunta que eu adoro fazer. Quando eu vou fazer treinamento em qualquer lugar, é a primeira pergunta que eu faço. Prestem atenção, pessoas que querem ser gestores. Eu falo assim, ó, aí. eu pego geralmente as pessoas... Porque, primeiro, só fazendo um paralelo. Toda empresa tem que ter 3 níveis bem definidos. Seja uma empresa de uma pessoa ou empresa de 200 mil pessoas, tá? Apesar grande e pequeno. A empresa tem que ter 3 tipos. 3 núcleos. Sim. Estratégico, tático e operacional. O estratégico cuida do o quê, o tático cuida do como e o operacional do fazer. Tá? Toda empresa precisa ter isso bem definido. Ok. Tá? Então esse é o primeiro ponto que quando eu trabalho... Eu trabalho ou com a equipe de venda na ponta, eu trabalho com o gestor. Por exemplo, eu fiz um trabalho muito legal com gerentes comerciais de uma promotora que é um braço dentro do Banco Banrisul. E eram os diretores e eram os gerentes comerciais. Então eu falei assim, vocês precisam primeiro entender o seguinte, vocês são responsáveis pelo quê? Você é estratégico, você é tático ou você é operacional? Ele falou, não, eu sou operacional. Ele falou, não, você é tático. Opa. Você cuida do como fazer. Você é responsável por criar. Então a pergunta que eu gosto de fazer quando eu vou conversar com gestores ou com alguém, eu faço o seguinte, fale pra mim por que eu devo comprar o seu serviço ou o seu produto sem usar palavras genéricas. As palavras genéricas seriam... Eu sou bom. Ok, Meu produto é bom. ok. Isso é genérico. Eu sou o melhor. Isso é genérico. Então, eu falo sempre assim, ó.
Por Se que você que eu é, vou prove utilizar? que é o melhor. Exato. Você precisa entender o suficiente para que você... Do seu produto. Do seu produto e do que você tem para oferecer. Então, eu sempre pergunto assim, eu falo, então fala para mim, por que eu vou comprar de você o seu produto ou o seu serviço sem usar palavras genéricas? Para eu ver qual é a profundidade de conhecimento que você tem daquilo que você está vendendo. Então, eu posso olhar para você e falar assim, ó, por que eu vou comprar isso de você? Ó, então, maravilha. Então, você vai comprar isso? Por quê? Porque eu te garanto que eu vou ter um vendedor meu aqui dentro da sua loja de 30 em 30 dias, capacitado para potencializar os seus clientes, ou os seus vendedores, para que ele converse com os seus clientes. Se você tiver qualquer tipo de problema com o meu produto, eu te disponibilizo um 0800 para você me ligar, tá? E eu tenho 7 dias para tentar resolver o problema para você. Além disso, eu vou fazer durante 6 vezes durante o ano promoções que eu vou potencializar ou eu vou investir para que você tenha operações de sell-in ou operações de sell-out. E aí você começa a falar. Isso é uma pessoa que tem um bom entendimento da profundidade do que eu estou te oferecendo. Entendeu? Porque geralmente você fala assim, ó, por que eu vou comprar de você? Ah, porque é bom. Bom é relativo. Porque o óbvio não existe. Quem define o bom, né? Exato. Você define o bom, mas o seu Exato. cliente não pode ser. Mas o se seu você- lead É bom não pode pra mim, ser. não é bom pro Não é Arthur. bom pra mim. Exatamente, porque o óbvio não existe. O óbvio não existe. Eu sempre brinco assim. Ah, é óbvio. Como é que eu sei que o óbvio não existe? Vamos dizer o seguinte, eu falo pro Arthur. acredito. Arthur, vamos fazer um churrasco no domingo? Vambora, Que hora agora. você chega? Churrasco é bom demais, cara. Que hora você chega? Meio-dia, tá bom pra você? Então, mas é que pra mim é óbvio que o churrasco de domingo é à noite. E pra ele é óbvio que o churrasco de domingo é na hora do na almoço. hora do Então o almoço. óbvio não existe. Ok. Porque o óbvio é pessoal. Agora ele me pegou. Isso é algo que... Porque às vezes a pessoa fala, não, como é que eu provo pra você que o óbvio não existe? Porque quando eu falei pra ele foi óbvio que é meio-dia. Sim. Porque Cara, óbvio achei é meio-dia. pessoal. É pessoal. Claro. Pra mim é óbvio que é à noite, mas entendeu? Mas só fazendo um paralelo. Então o que acontece? Se eu perguntar pra você me provar pra mim, por que eu vou comprar de você o seu serviço, o seu produto, sem usar a palavra genérica, eu quero ver qual é o teu conhecimento do que você tá me vendendo. O que você tem pra me oferecer? Quais benefícios genéricos, quais benefícios específicos? Seu produto é mais, menos? O que você pode me oferecer? Sim. Qual é o seu sistema de pós-venda? O que você vai fazer pra que eu compre de você? Porque geralmente o que acontece? O gestor não entendeu isso. Porque o gestor ele tá preso no operacional. Ele tá preso só no fazer. Entendeu? Sim. Ele não parou para ficar no lugar dele, que é o tático, responsável pelo como. Que ele não começou a fazer essas perguntas, ele não começou a entender. Entendeu? Então, na hora que você monta Ele essas... não tá com a cabeça dele Exato. ali, né? Você quer dizer. Uma empresa que não tem alguém muito forte no estratégico e no tático é um barco à deriva. Cada dia é uma aventura. Perdidíssimo. Sim. É um barco à deriva. Uma empresa sem processos. Exato. E é esses casos que você me comentou. Nossa, por que não aconteceu? Talvez é porque alguém não está preocupado com o quê O quê? e não está preocupado com o como. Como. Não está fazendo as perguntas certas. Realmente. E tá lá, dando pancada em quem tá na linha, tá dando pancada em quem tá lá na frente, que é esse o trabalho que eu gosto de fazer. E não vendendo, e com Isso. isso vão perdendo. Isso. Porque eu vejo hoje, assim, Sim. lojas, lugares maravilhosos se perdendo. Porque eu vejo essa falta de equipe De montar. dentro de montada. Porque dá bem muito montada pra trabalho. venda, realmente. Dá muito trabalho. Aí eu fico triste, nossa, como que aquele lugar foi perdido? É, exatamente. Putz, tinha tudo pra... Porque você precisa entender exatamente isso que eu falei. Pô, o que eu vou oferecer? Qual a profundidade do entendimento que eu tenho sobre aquele assunto? Sim, Entendeu? perfeito. Porque senão você fica no genérico e é aquela velha história que nós falamos no começo. Eu não sei nem pra onde eu vou. Então pega qualquer caminho. Porque geralmente o cara fala assim, e é praxe. Nossa. Começou a cair venda, quem que toma a primeira pancada? O vendedor. Vendedor. Beleza. Pode ser a responsabilidade dele? Pode. Mas será que as estratégias que o meu tático ou a minha estratégia que foram criadas estão de acordo? Estão gerando? Eu estou fazendo uma reavaliação? Eu estou tentando entender? Eu estou aplicando e estou fazendo feedback? Eu estou vendo quanto que eu estou fazendo de taxa de conversão? Entendeu? Então, assim, é uma operação muito comprida. Por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu e ele tem uma rede de hamburgueria. E aí a gente estava conversando tudo e eu fiz uma brincadeira com ele. Ele falou assim, eu falei, cara, você já chegou a se perguntar? Porque eu ouvi a namorada dele falando o seguinte, a namorada dele falou o seguinte, que eles perdem muito dinheiro com milho. Aí eu falei pra ele assim, você já fez a pergunta, quanto que você tem que comprar de milho pra você ganhar com milho que tá no lanche que tem milho, pra ver se você precisa ter um milho no seu cardápio? Ele falou, como assim? Eu falei, já assustei, porque você já tinha que ter essa resposta. Nossa. Porque você pode chegar na resposta seguinte, eu não preciso ter milho.
Porque se você gasta R$150 de milho, você ganhar 80, por que você tem milho? Não faz sentido. Faz sentido. Mas é o que eu falo, ninguém... E sabe qual que é o grande problema de toda empresa hoje? Que eu falo pra você que é uma coisa que você tem que fazer e qualquer equipe de venda não é qualquer equipe de venda que faz. Você não tem dado. Você não gera nenhum tipo de dado. Por exemplo, eu aprendi uma coisa muito interessante, chama-se fatos e dados. Eu toda vez que eu vou fazer um treinamento, eu coloco, falo, de 15 em 15 dias, junta toda a tua equipe, senta com todo mundo e faz fatos e dados. O que aconteceu, por que aconteceu e o que a gente vai fazer para não acontecer mais. Entendeu? Porque o que acontece? Isso, porque o que acontece? Às vezes a minha dúvida é a dúvida do meu colega. Entendeu? Às vezes o que aconteceu comigo pode ter acontecido com outro colega. E isso tá gerando um tipo de desconforto. Então, assim, quando você não tem dado, você não tem informação, você é um barco à deriva. Então, assim, eu sempre falei, é essa troca. Então, por exemplo, quando eu vou conversar com uma equipe de venda, a primeira pergunta que eu gosto de fazer, eu faço assim, qual é o seu medo? O que te dá frio na barriga? Entendeu? O que me dá frio na barriga é quando eu tenho que levar o cara pro pacote. Meu frio da barriga é devolução. Ok. Na hora que eu vejo alguém entrar na loja com uma sacolinha da loja, eu apavoro. Exatamente. Tenho medo de devolução. Aí você muda a chave. Você fala, eu enxergo devolução como mais uma chance de eu vender. Com certeza. Como que você vai vender? O cara tá bravo. Maravilha, faça o controle de objeção. Como? E vende mais. Começa pelo como. Explica pra nós. Dá um exemplo, por exemplo, de um carrinho da Galzerano. É possível? Não, claro que pode. Então vamos dizer o seguinte, eu tô dentro de uma loja... Eu comprei um carrinho pra minha esposa, por exemplo. Maravilha. E eu não gostei do modelo. Maravilha. Aí eu chego em você, vai. Como é que eu faço um controle de objeção? 3 estratégias muito boas. Toda vez que eu vou fazer controle de objeção, eu faço da mesma forma. Primeiro, você elogia a pessoa. Ninguém bate quem tá elogiando. Então, primeiro eu vou te agradecer muito por você ter comprado um produto da Galzerano na minha loja. Ok, certo, ok. É um prazer. Muito obrigado por me prestigiar. Ok. E que bom que você voltou, porque eu sei que se você tá aqui, você tá disposto a resolver o seu problema. E eu estou disposto a resolvê-lo para você. Aí eu já desarmei. Pronto. O jeito mais fácil. Desarmado, Elogia. Elogia. Segundo, repita o problema, tirando toda e qualquer conotação negativa daquele problema. Então eu posso falar pra você, isso aqui é ruim por causa disso, isso aqui é uma porcaria, blá, 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 blá. Você não vai repetir o porcaria e o ruim. O que você vai repetir? O problema nu e cruamente. Ok. Tirando todas as objeções, todos os pontos negativos, as coisas pesadas, você vai repetir, para que você traga luz para aquilo que a gente vai resolver. E aí você tem que dominar o suficiente para dar a solução para o teu cliente. Mas não é só dar a solução. Uma técnica que é muito interessante, faça a técnica do tá? Porque quando o cliente está falando A, se eu falar B, ele vai falar C. Eu não estou falando. Entendeu? Porque se eu tentar falar, o que ele vai falar? Ele vai falar em cima de mim. Aí vai virar aquele absurdo. Então eu falo, a técnica do Então o problema, Certo. Eu tô te escutando. Terminou. Te ouvindo. O que eu vou fazer na hora que ele terminar? Elogia. Muito obrigado por me prestigiar. Muito obrigado por me dar a chance de resolver o seu problema vindo até mim. Já quebrou as pernas. Fico feliz que você escolheu voltar aqui para que eu possa ter a oportunidade de resolver o seu problema. Me coloco à total disposição. Ok. Elogiei. Automaticamente, o que eu faço? Eu abaixo o nível de irritação. Okay. Certo. Então é uma técnica muito boa. Segundo, repita aquilo que é o problema, tirando qualquer conotação pesada ou conotação negativa. Simplesmente faça o problema. Apresentou um problema na rodinha. É isso. Maravilha. E o que o cliente gosta quando você vai fazer qualquer tipo de resolução de objeção? Da opção. Opção e prazo para resolver a objeção. Você dá opções para a pessoa escolher como ela quer resolver e sempre você dá prazo. Sabe aquele negócio do eu já vou ver, já te ligo? Isso não funciona. Posso te retornar a ligação em 15 minutos? Marca 15 minutos. Você tem que ligar dentro de 15 minutos, mesmo se você não tem a resposta. Quando você dá prazo, você dá uma forma resolutiva. Sim, você perfeito. Dá começo, meio e fim pro problema do cara. Realmente ruim. Entendeu? Ele conta nos dedos. Exatamente. Então é sempre opção e prazo. É bem isso, opção e prazo. Eu trabalhei no telemarketing, uma empresa muito conhecida aqui em Limeira, que hoje é uma empresa gigante, né? Que é a Kabum.
Perfeito. Então, assim, ele já técnica tinha do rum aí. essa ideia. Porque enquanto o cliente estava ali reclamando no teleatendimento... Ele é meu. Ele é meu. E outra, A atenção dele está voltada a mim, né? atenção para ele e resolver o problema dele. Exatamente. Enquanto eu vou passando ele para frente, eu acabo. Eu acabo E outra com a coisa. venda. Eu acabo com tudo. O cliente não quer mais nada. Sim. Sabe outra coisa ok. que eu acho que é interessante? Quando a gente fala de qualquer controle de objeção, é você implementar na tua equipe o seguinte: juntos somos tudo. Então não sou eu e eles, somos nós. Somos nós. Então não Juntos. fica repassando. É péssimo. Você vai Problema. potencializar o problema. Com certeza. Então é assim, ó. Caiu na minha mão, é meu. É meu, eu tenho que resolver. Eu vou até o fim com esse cara. Eu tenho que resolver. Entendeu? Por mais que a responsabilidade é dele. Mas Realmente. juntos Juntos, nós vamos somos resolver. tudo. Porque um repasse Se você não irrita o cliente. Vai piorar. Pior, ele irrita Você o vai cliente. pegar alguém que tá Eu já com passei 10 por e você vai isso, entregar o cara com 15. Isso. Todos somos um. Isso. Então é assim, ó. O que acontece? Opção, prazo e nós. Não é eu e eles. Ah, não, eu sou do pacote, eu não tenho nada a ver com venda. Tem. Dentro de uma empresa só tem 2 tipos de pessoas. Quem tá vendendo e quem tá ajudando a vender. Ok. Não tem Todo outro mundo- tipo. eles são Não tem uma outro cargo. equipe. É uma equipe. Não tem outro cargo. É uma família. Dentro de uma empresa, ou você tá vendendo ou você tá ajudando a vender. E esse é um Não dos tem outra maiores opção. problemas. O trabalho em equipe. É o famoso Trabalho em seguinte: equipe. o filho é meu. O filho é meu, Não tem nada a ver. eu não quero saber. Eu não quero saber. O Eu filho não é meu. faço. Não tem nada a ver com Ô, isso. Rui, não você foi tá isso. comentando sobre essa tática aí de devolução, por exemplo, e eu notei que é um tópico que a gente vai entrar agora para caminhar pro final do nosso programa, mas eu notei que você utilizou uma técnica muito importante que muitas pessoas ainda não conhecem, tá? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre rapport, que é um termo francês, tá? De rapporter, né? Se falei isso, certo é isso mesmo, é isso mesmo. É que ele fala francês, então eu vou perguntar para quem fala, né? Tá certo a Tá pronúncia, certo, é isso aí. certinho? E é uma técnica muito utilizada para criar relações. Exatamente. Ou poderia-se dizer também que é uma técnica de linguagem corporal para se conectar com pessoas. Com certeza. E aí eu queria perguntar para você, o que é rapport e como utilizar isso nas vendas para o seu cliente sentir aquela conexão com você? Maravilha. O rapport é um nome bonito, mas eu traduzo ele da seguinte forma. É quando o cliente pensa assim: nossa, como ele me conhece bem. O cliente sente isso. Porque é o seguinte, todo Esse cara começo... parece que é meu amigo há 10 anos. Isso. Nossa, como ele me entende. Nossa, como ele me conhece. Como é que funciona isso? É o seguinte, toda venda, você primeiro acompanha para depois você conduzir, tá? Uma técnica muito interessante de criar rapport que eu uso, geralmente quando você fala com a equipe de venda que está na ponta, eu brinco, eu chamo de descubra a sua mais-valia. Como é que é mais-valia? Imagine o seguinte, não é aquele termo que a gente aprendia na aula de história, tá? Esquece. bom. Esquece dele. ele. Tem nada a ver. É um termo que eu criei e eu chamo de mais-valia. Que é o que vale mais para mim. Porque o que acontece? Da onde que vem o nervosismo do começo da venda? Eu me sinto numa obrigação de falar algo que eu me sinto nervoso de falar para uma pessoa que eu não conheço. E aquilo me gera um nervosismo. Ansiedade. E vai me limitar e vai atrapalhar o meu resultado. Sim. ok. Beleza? É assim que funciona. Então, maravilha. O que é a mais-valia? Se eu entender o que vale mais para mim, eu sempre vou começar falando daquilo que para mim vale mais, ou seja, para mim faz mais sentido, ou seja, eu vou ter mais argumento. E sempre vai acontecer duas coisas. Então vamos dizer, como é que eu descubro a minha mais-valia? Imagina o seguinte, vamos dizer assim, ó, que você gosta de comprar bolsa. Posso usar bolsa de exemplo? Pode, nossa. Maravilha, adoro. você gosta? Adoro. A maioria das mulheres gosta. né? Exatamente. Então imagina o seguinte, imagina Adoro. uma parede de bolsas, Nossa. de tamanhos, Que cores, alças, zíper, velcro, tudo mais. Vai existir algo que vai te chamar a atenção. Seja a cor, o design, o estilo, qualquer coisa. Eu tô me encaixando no modelo aqui também, eu tô pensando. Exatamente. Imagina o seguinte. Aquilo que mais te chama atenção é aquilo para você que vale mais. Sim. Então, quando você vai vender algo, começa com o que para você faz mais sentido naquele produto. Porque venda não tem certo, não tem errado, tem venda. Então, se eu começo pelo ponto A e para você o ponto C faz mais sentido, começa. Por que eu dou essa dica como criação de rapport? Se você começa a falar sobre algo que para você faz sentido, você concorda que automaticamente o seu nervosismo vai abaixar? Vai. Porque você vai estar falando sobre algo que faz sentido, então você vai conseguir achar argumentos com mais facilidade. E o que vai acontecer nesse momento? Automaticamente o seu cliente vai ter duas reações.
A primeira, ele vai concordar com você porque a mais-valia dele está no mesmo lugar que a sua. E automaticamente, quando você recebe um feedback positivo durante uma venda, a sua tranquilidade, ela aumenta. E você vai se sentir mais confortável e você já vai ter um ponto de conexão com o seu cliente. Sim. Então, automaticamente, você está vai mais sentir próximo. o seu lead mais próximo, né? Exatamente. Você vai estar numa situação mais confortável. Isso vai transformar a sua venda num lugar mais tranquilo para você andar. No mar azul? Exatamente. Segunda coisa que vai acontecer, que é o que eu mais gosto. Quando eu te mostro algo que você não concorda ou que você não vê relevância, o que automaticamente você faz? Você me questiona daquilo que você quer ver. Aí, automaticamente, eu parei. É só eu ir na sua agora. Então, se eu falar pra você da cor, e pra você a cor não é tão importante, você quer saber sobre a funcionalidade daquilo, você vai me questionar. Ah, mas quantos bolsos essa bolsa tem? Eu domino meu produto, certo? Automaticamente, se você me fizer um questionamento, eu te entregar a resposta com o domínio do meu produto, você começa a confiar mais em mim e o meu poder de convencimento aumenta. O que você vai fazer de novo? Você vai me perguntar de novo. E automaticamente, agora eu estou te atendendo. Eu estou te servindo. Então, quando você começa com a mais-valia, você sempre vai chegar no mesmo lugar, que vai ser aumentar o meu poder de convencimento para que eu te venda com mais tranquilidade. E é o melhor quebra-gelo que tem. Eu sempre falava para a equipe de venda, começa com o que para você faz sentido. E com certeza você vai ficar mais tranquilo. Você Com vai certeza. Isso é uma criação de rapport. Isso é uma criação de Outra rapport. coisa interessante que eu gosto de fazer. Faça perguntas que vão te gerar informações que você pode replicar. É a tal das questões da síndrome do Batman com preparo. Exatamente. O que acontece? Se eu te fizer 3 ou 4 perguntas com informações que para mim são relevantes para aquele serviço ou produto que eu estou vendendo, entendeu? Então vamos dizer o seguinte, eu estou vendendo para você algo para sua área, vamos dizer que você mora numa casa, para uma área externa. Legal? Que pergunta que eu posso fazer para você que é interessante? O que você gosta de fazer na sua área externa? Porque se eu estiver te vendendo algo que você vai usar na sua área externa, depois de 5 minutos de conversa, o que eu vou fazer? Eu vou soltar uma coisa que você gosta de fazer. Só que você às vezes não captou que você me respondeu aquilo. Aí qual que é o seu sentimento? Nossa, é verdade. Nossa, como ele me conhece. Então, quando você... Eu não sabia disso. Exatamente. Exatamente. Porque o que acontece? Você faz as perguntas para que aquilo te gere uma informação que você vai utilizar ela durante a venda, para que você transforme aquilo num lugar seguro para o cliente ficar. Seguro da seguinte forma: o cliente ele não pode se sentir passado para trás. O cliente ele precisa se sentir inteligente o suficiente para que ele escolha aquilo que você está te mostrando, o que você está mostrando. Então, quando você faz perguntas durante a venda, para que isso... Mas perguntas colocadas, perguntas com porquê. Pô, perguntas com inteligência. Exatamente. Eu sei o que eu estou vendendo. Sim. Para que eu estou vendendo. Eu começo a entender aquilo. Perfeito. E aí o que acontece? Eu começo a criar perguntas que eu vou fazer várias vezes. E aquilo vai tornar... Porque tudo que a gente... Vai tornar tudo mais fácil para você mesmo. Exatamente. Né? Então assim, pô, o que é legal eu... Por exemplo, eu vendo isso. O que é legal eu saber do meu cliente para que na hora que eu for vender isso seja mais fácil? Você cria 3, 4, 5 perguntas que você vai fazer. Entendeu? Então assim, vou dar um exemplo simples de criação de rapport. Rápido. Eu trabalhei muito tempo como representante e eu trabalhava muito com lojas que atendiam gestantes, porque eu vendia artigos de bebê. Sim, ok. O que eu instruía as vendedoras das lojas que eu era representante? Eu falava, vocês querem ser diferentes? Vocês querem ter aquilo que ninguém tem? Precisa fazer o que ninguém faz. Então vou dar uma dica. E a gente vai... Eu falei, se vocês fizerem der certo, é uma caixa de bombom por loja. Era assim que funcionava. Porque lembra que eu falei pra você que tem que ter o prazer, mas tem que ter o porquê? Uhum. Exatamente. É assim que funciona. Exatamente. É assim que funciona. Você tem que entender sempre isso. O que eu falei? Eu falei, é o seguinte. Toda gestante que entrar aqui, nós não vamos tratar ela como mãe. Nós vamos tratar ela como mulher. Elas falavam, por quê? Eu falo, porque ela já entrou em 10 lojas e as respostas que ela teve são as mesmas respostas que ela sempre está dando. Quando nasce, qual o sexo, já tem o nome, é sempre isso aqui. O que acontecia? Ela não aguenta mais. E se eu tiver um entendimento que 90% da depressão pós-parto se dá pela razão de transferência de atenção, porque a mulher só é tratada como mãe. Ligam pra ela pra perguntar como é que tá a criança. Nunca pergunta como é que ela tá. Então eu falava assim, ó, qual a forma mais fácil de eu vender pra uma mãe? Elogiando uma mulher. Como que eu elogio uma mulher? Perguntando quem ela é, o que ela faz e pra onde ela vai. É assim que funciona. Então eu falava assim, ó, são 4 perguntas que nós vamos fazer para toda gestante que entrar aqui. Vamos lá. Como é que ela tá?
Ok. Como você está. Segundo, se você é da cidade ou se você veio visitando. Você está visitando a cidade. Sim, ok. O que você faz? Ela vai responder e ela vai acessar informações que já está esquecido, porque ninguém está perguntando. Então eu falei assim, vocês precisam perguntar quem ela é. Não tá quente o no que ela drive faz, mental, né? Isso, e para onde ela vai. Automaticamente, o que vai acontecer? Vai ser uma experiência diferente, positiva, que eu vou querer repetir. Automaticamente, se isso é diferente, eu lembro. Porque as pessoas esquecem aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Mas as pessoas não esquecem como a gente faz elas se sentirem. Caramba. Então essa é a estratégia. Nossa, que aula. Entendeu? Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Rui Barbosa. Uau. Cara, eu falei desde o início do programa que isso aqui seria um MBA de vendas. É uma aula, tá? O pessoal tá mandando muitos comentários pra gente finalizar aqui. Tem até algumas dúvidas, rapidinho. Vamos lá. O Paulinho do Cinecol. Tem que mandar pra todo mundo aí. O Paulinho do Cinecol mandando boa noite, queridos, na expectativa de um baita num programa. Ele mandou no início. Eu acho que foi atendido, né? Total, Paulinho. Isso aí. Cultura Fê Comerciários mandando boa noite. A Rosimeire mandando também boa noite. O João Pedro. Felipe Salles. Boa noite, pessoal. Quanto privilégio escutar o Rui. A Adriana Araújo mandando boa noite também. Tia querida. Sua tia, a família acompanhando também. Aí. O César Giovannini Perim mandando boa noite, senhoras e senhores. E boa noite ao Rui também. Boa noite, Ah lá, boa noite. todo mundo. Conhece todo mundo aqui, né, Rui? Eu soltei no Instagram, né? Fico feliz que algumas pessoas apareceram aí, pessoas importantes pra mim também. Bom. Fico feliz demais. E você lembra daquele rapaz que você conheceu lá fora? Mandou uma mensagem aqui também, o Bate-Bola com o Tubarão. Parabéns, Vivi e Arthur, Tuba, querido. pelo programa e o convidado top que eu conheci, a família Esse cara dele. é show, gostei, E trabalhei com a família dele. Olha que top. É conexões, né? Conexões, é o tal do certeza. rapport. O Júnior também mandando, esse cara é brabo, aprendo muito com ele. O João Jesus também, boa noite, bom programa. João Pedro, Capifiera. O Osmar Oséias, boa noite. Exatamente, o vendedor tem que dominar o produto. Meu primeiro trabalho registrado foi no comércio. Saudades da casa agrícola. Olha isso aí, só, isso aí. legal. Muito famosa aquele Muito menino. famosa, muito famosa. terminou aí? Calma aí, tem mais dois aqui, calma aí. YouTube. O Ramon mandou também, o nosso querido comandante do PC da NASA, mandou aí que foi... Esse programa foi uma explosão de ideias, né? Um brainstorm aqui. Foi um brainstorm, realmente. E olha só, quem voltou aqui também, Fábio Albizanetti. Ô, Fabinho, Ele querido, sempre aparece, Fabinho né? vem, viu? É nosso Tô te convidado aguardando mais que aqui, viu, especial. Fabinho, querido? E rapidinho, ó, tem uma dúvida aqui do Israel Silva. Ele perguntou, e aquela máxima de o cliente sempre tem razão? É válido ou tem algumas Ele ocasiões que não? Não, ele sempre tem razão de trazer a dúvida dele pra mim. Ele sempre tem razão de ter um problema que eu posso resolver. Sim. Então ele sempre tem razão porque a partir do momento que ele tá na minha frente, ele tem a razão de falar pra que eu possa ouvir ele. Perfeito. Então ele pode não ter razão naquilo que ele fala, mas ele tem razão de falar aquilo pra mim, pra que eu possa assim resolver. Ok. Entendeu? Porque ele ter razão não quer dizer que eu vou ficar quieto. Entendeu? Ele ter razão não quer dizer que eu vou ficar inativo, que eu não vou vou baixar a orelha. Exatamente, não é isso. O cliente ele tem razão, por quê? Porque o cliente ele tem que falar e eu tenho que ouvir. Então ele tem a razão de falar, ele tem a razão de ter um problema, ele tem a razão de não entender, porque o cliente não sabe o que ele quer, até eu mostrar para ele o que ele pode querer. Então ele tem razão de ter dúvida. Então o cliente sempre tem razão. E o Rui já respondeu ao vivo pro... Respondeu ao vivo, cara. Entendeu? Então o cliente sempre tem razão. Os clientes sempre têm razão. da lei, razão. Com certeza, Exatamente. é óbvio. Estamos falando dentro de uma situação assim, né, normal. Ele tem razão, porque... Israel que tá de camarote aqui hoje. Tá de camarote hoje aqui, Israel Leme. Sim, que eu falo assim, de razão, eu falo assim, ó, razão de me trazer algo para que eu possa resolver, ou razão de não ter entendido sobre algo, Perfeito. ele vai me deixar resolver. Então o cliente, ele sempre tem razão de falar, porque se eu entendo que a minha venda começa no meu ouvido, não na minha boca, eu sempre vou ter a razão de escutá-lo. Então ele sempre tem a razão de falar. Perfeito. Eu tenho sempre a razão de escutar e resolver aquilo que está acontecendo. Perfeito. Sempre Tem assim. comentários no Tem comentários Facebook. no Facebook. Deixa eu só mandar um abraço rapidinho aqui pro Manda aí. Geraldo Magela, mandou boa noite também. querido E a Camila Geraldo. Mercuri também mandando boa noite. Top, baita de um programa. Tem comentário, vê aí, Nossa, Vivi? Tem aqui do Facebook, o pessoal do Facebook. A Silvana Garré, boa noite, querida. Boa noite. Ela Silvana colocou- Garré é uma baita de uma amiga minha. Nossa. Acompanha
conteúdos há muito tempo, desde quando eu participava de programas esportivos. Um beijão aí pra você, viu, Baita Silvana? de uma Gratidão por você telespectadora. tá aí, viu? Ela marcou aí o Acir Palma, querido Acir. Marcou todo mundo. Marcou, a Acir já esteve aqui. Maria do Socorro, ela marcou também o pessoal pra chamando todo mundo pra assistir, né? A Maria Aparecida, ótima noite aí, querida. A Maria Aparecida marcou alguns amigos, Isso aí, convidando marca eles pra todo assistir. mundo. Marca todo mundo. gente. E lembrando que esse programa fica gravado, né, Rui? exatamente. Pra vocês assistirem depois. Então, se você perdeu você pegou Perdeu pela o metade, comecinho, né? pega. Volta Tem lá. esse MBA de vendas pra você completo Assiste na de novo. íntegra, tá, pessoal? Só consultar o canal do YouTube da Isade Podcast. Vale super a pena. Vale super a Com pena. certeza. A Ivone Freire, boa noite, Ivone querida, que tá sempre nos acompanhando aí, boa noite. O João Vieira, boa Tem noite, muita João gente. querido. Ele colocou, é isso aí, Vivi, isso aí. A Isso cada aí dia que mesmo. passa, esse programa vira recorde de Com audiência. certeza. Que bom. Olha, isso minha aí. mãe querida assistindo, Dona Vilma. Dona aí, colocou Vilma, um boa abraço noite. pra ela. ela. colocou um Abraço, ótimo abraço, tema abraço. que ela gostou, que ela adorou. O que é isso aí, Vivi? A Maria Aparecida colocou verdade, concordo plenamente. A Maria Aparecida também colocou. É, Maria Aparecida. Boa, Arthur, é a equipe. Ela comentou, É a acho que equipe. no momento que nós estávamos ali. Tem mais? O Ronaldo Rapaz. Adriano Bruzesi colocou boa noite, galera, boa noite. O Ronaldo sempre Que acompanhando a isso, gente é. aqui também. viu, Facebook querido? hoje tá com recorde, Ele hein? colocou É o que Rui, um né? É dia- feito Rui. É o Rui. Um dia eu quero participar aí, hein? Eu falei, pode vir, tá convidado. Tá convidadíssimo. Viu? Convidadíssimo. Vem bater um papo conosco. Então, uma ótima noite a todos aí que assistiram, tá joia? Pera aí, dá boa noite não. Quero saber o que é esse negócio aí do seu lado. Minha nossa, ó. É pra alguém especial. É pra mim, então. Super especial. É pra mim, então. Você é especial, mas tem alguém Tem aqui mais pouco especial hoje, que aqui, meu um pouco hoje. mais Hoje tem uma especial. fila. Tem um pouco mais especial aqui que não é de casa. Não é de mas casa. veio fazer parte da Tá nossa bom. casa. É do marido, então. Não é também. Não é também? Não é também. Não é também. Então só pode ser do Ramon. Não é também do Ramon, já é de casa. Rapaz. Ramon já é de Não, casa, não, aqui não. de A mulher é de sempre. casa, Não, pô. 3 que não vai, né? 3. Fala pra nós, de quem que é esse presentaço do Viva Bem Podcast? E é uma Vivi? lembrancinha do Viva Bem Podcast pro nosso querido Ah, Rui. maravilha. Ah, que Fico legal. muito Olha, pra ele feliz. lembrar dessa participação e como isso. gratidão de ter aceito esse convite e vindo falar para tantas pessoas e que precisam ouvir essa tua Exatamente. voz aí, Rui. Fico feliz, fico feliz. Eu acho que Cara. o maior presente que a gente tem é quando a gente é não reconhecido, né? Mas quando a gente é convidado para participar de algo muito bem feito, como é o programa de vocês. Muito Tá? obrigado. O trabalho de vocês é muito bom, tá? Eu fico muito honrado de estar aqui. Como eu falei, eu tô aqui para aprender também. E foi uma troca muito boa, muito interessante. Eu fiquei muito feliz mesmo. Então, assim, pô, vou levar de coração, tá? Mas obrigado. pode ter certeza que o maior Mas é de presente que coração. vocês me deram foi essa 1 hora que a gente ficou aqui isso. sentado conversando, tá? Fiquei muito feliz. Dedicação de Sou tempo. muito grato. Nossa, Muito obrigado, somos Rui. muito gratos. Agora é minha vez de agradecer, tá? Porque assim, eu sei que a sua agenda é lotadíssima. Tanto é que demorou muito pra esse bate-papo sair, mas valeu a pena a espera. O pessoal de casa, eu já vinha comentando, ó, o Rui vai vir aqui qualquer hora, bater um papo conosco pra falar sobre vendas, sobre gestão, sobre comunicação. Ele veio. E o pessoal cobrava, cadê o Rui? Cadê o Rui? Demorou, Mas mas ele foi veio. com uma boa razão. Então, Rui, muito obrigado de verdade É isso, o prazer por é meu. participar do nosso programa, que cada dia mais cresce levando conteúdo. Tava conversando com o pessoal ali antes do Rui chegar para um projeto novo que pode acontecer aí com o Viva Bem Podcast. Então, não perde as novidades. Isso aqui é só a ponta do iceberg de muito que vem ainda. Inclusive, eu queria já convidar você novamente para vir aqui, porque eu sei que isso aí é só um pouquinho Só do que você uma tem para agregar, pontinha. Rui. Maravilha, Só vamos embora. pontinha. Só me Vambora? falar o dia, vou estar muito Que disposto a participar, Que pode ter isso, certeza. Rui. Muito obrigado. Tem alguém para mandar abraço? Cara, eu queria mandar um abraço aí para alguns amigos meus que eu sei que estavam assistindo. Muito obrigado por me prestigiar. E, galera, quer saber um pouco mais, entendeu? Quer mandar, pode mandar mensagem no meu direct, tá? Meu Instagram é Rui G Barbosa, tá? Rui com Y. Manda mensagem lá no meu direct, eu sempre tô respondendo. A agenda é meio lotada, mas, tem o interesse de levar, da gente fazer um trabalho aí com a sua equipe, de fazer um trabalho na sua empresa. Não tem problema, me dá um toque, a gente ajusta a agenda, vai ser um Bora. prazer. E tem muito conteúdo no seu Instagram também, né, Tem Rui? bastante coisa lá, Nossa. entendeu? Mas meu direct tá sempre aberto, pode mandar mensagem lá, eu sempre vou respondendo. Todo dia à noite eu separo um tempinho para responder, sabe? É um prazer. Então, agradeço mais uma vez aí pela oportunidade. E, Prazer é galera, nosso. obrigado aí por ter me dado essa chance aí de me ouvir um pouquinho. Falo bastante, mas acho que foi bom. É isso daí. Doar esse Vambora, tempo aí, Viva Bem vambora. Podcast, né, Vivi? Semana que vem tem mais. Não perca. Oi, o que é, Wilson?
Oh, Israel não, olha só. O Israel tá ali. É o Ramon. Queria agradecer você, especialmente de casa, que acompanhou esse MBA de vendas, MBA de gestão. Bom. É pra cá, tem que olhar pra cá, pessoal. Eu esqueço. Olha, ali no meio, ali no meio. O Ramon tá pegando a sua orelha. Tá pegando a minha orelha aqui hoje. Isso aí, Ramon. Puxa, esse daí, puxa a orelha, Ramon, puxa. Eu ganhei o presente, então ele tá bravo. Mas o seu tá guardado, tá, Ramon? Não era você vai dele, chegar. calma. Muito obrigado você que assistiu esse programa. Obrigado ao Ramon, nosso comandante do PC da NASA. Ele que faz toda essa produção possível. Então fica aqui nosso muito obrigado a ele e a todos vocês. E semana que vem a gente volta com mais conteúdo muito bom, né, Vivi? Super especiais aqui. Com certeza, fiquem ligados que nós teremos convidados muito especiais também. É isso. Desligamos por aqui. Vambora! Obrigada. Valeu. Gente, valeu. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.